O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Eles puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Prezado Sr. João, diácono, povo de Deus, vocês lembram o Evangelho do domingo passado? O que falava semana passada? Não sabe nem o que comeu ontem, né? É engraçado que a gente prega, né? Sempre que a gente prega, não fica nada. Teve uma vez, uma história antiga, nem eu lembrei dela agora. Um senhor, não sei se já ouviu essa história. Um senhor escreveu para o jornal e disse: Por que não vou mais à missa? E aí começou: Eu não vou mais para a missa. Primeiro que eu não entendo muita coisa, e depois eu não lembro nem o que esses padres disseram semana passada. Eu não lembro nada, não fica nada na minha cabeça. Então não vou lá para a missa, não guarda nada, não fica nada. E aquela matéria foi para o jornal e explodiu na cidade, pessoal, um monte de carta e e-mails chegaram na redação. E passaram-se um tempo, mandou outro. E aí a redação publicou: Por que eu vou à missa? A carta dizia antes, né? Tem 20 anos que eu vou à igreja, eu não lembro qual é o evangelho do padre, não sei de nada, não lhe questionava. Aí chegou a carta nova: Por que vou à missa? Eu vou à missa, assim como sou casada há 20 anos. Tem 20 anos casado com a mesma esposa. Eu não lembro o que ela fez de comida para mim na lua de mel. Ela não fez, né? Na verdade, né? Eu não sei o que eu comi semana passada. Eu não lembro nada do que ela preparou para mim. Mas eu sei que a comida daquele dia me fez estar vivo para estar aqui hoje. Eu posso não lembrar o que foi no passado, mas naquele dia ela me alimentou. Então, com isso, vocês estão salvos. Bom, semana passada nós falávamos, o Evangelho perguntava: O que dizem os homens que eu sou? Né? Jesus começa a perguntar para ver se realmente está sendo entendido. O que dizem? E Pedro teria dito: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Né? Então ali semana passada nós refletíamos sobre quem é o nosso Deus. É bom sempre responder esta pergunta, trazer à tona quem Ele
Só que hoje inverte. Não estamos preocupados aqui em quem é Jesus, mas quem deve ser os discípulos e os seguidores de Jesus. Qual é o perfil do seguidor? Qual é o perfil daquele que segue o Mestre? Portanto, refere-se a nós. Isso toca profundamente a nós. O Evangelho nos fala, primeiramente na parte inicial, de que Jesus toma a firme decisão de ir para Jerusalém. Da Galileia vai para Jerusalém. Ou seja, é um caminho que assume de ir para Jerusalém, sabendo que irá passar por dificuldades, sofrimento e perseguição. Ele toma a firme decisão da cruz, sabendo que com o caminho lá chegando iria a morte, mas ele assume. E aqui nesse caminho surgem então, vamos colocar aqui 4 tipos de discípulos, 4 perfis, para a gente poder entender quem Jesus deseja. Primeiro, no caminho, entraram no povoado dos samaritanos para hospedar, mas os samaritanos não receberam. Sabemos que os judeus não aceitavam os samaritanos, tinha uma rixa muito grande. E olha só, vendo isso, os discípulos Tiago e João exclamavam: Senhor, queres que mandemos fogo do céu para destruir esse povo que não nos acolheu? Olha a ideia primeira que nós temos de um discipulado. Tiago e João representam aqui os profetas do Antigo Testamento. Como é que os profetas do Antigo agiam? Elias, lembra a história de Elias, que desafiou os falsos profetas, que pediu para descer fogo do céu e consumir a oferta. E quando consumiu, o que ele mandou fazer? Mandou matar os 450 profetas. O profeta no Antigo Testamento, ele fala em nome de Deus, mas ele é um pouco justiceiro. Ele age com a verdade. Eu sou absoluto, eu tenho a verdade, então todo mundo tem que andar na linha. Se não andar na minha linha, desce fogo. Jesus repreende. Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-se. E repreendeu-os, na verdade. Então aqui a gente nos mostra o que? Para ser discípulo de Jesus, não podemos ser pessoas que têm dificuldade, que não aceitam o diálogo, que se colocam como absolutos, e que todo mundo tem que ir na nossa cartilha, do nosso modo. No cristianismo hoje temos vários grupos, várias igrejas, vários credos. Não pode haver esse problema que temos tendo hoje no relacionamento, esse fundamentalismo religioso. Isso não é discípulo, não pode. Jesus repreende esse tipo de discípulo que quer se colocar acima de todos. E aí nas redes sociais, é uma guerra santa, defendendo a igreja A, defendendo a igreja B, e começa fogo para cá, fogo para lá. Jesus repreende. Ele não quer esse tipo de discípulo. O outro pode ser diferente, o outro pode não me acolher, mas não posso amaldiçoar e nem me vingar. Aqui está o espírito da vingança, e eu não posso, como discípulo de Cristo, não pode haver em nós vingança. Portanto, aqui já começa a moldar quem Jesus deseja para ser o seu discípulo, o seu seguidor. Mais à frente, então, nós temos que ele entra num povoado. E aqui, para o outro povoado, enquanto caminhavam, alguém na estrada disse: Eu te seguirei para onde queres que fores. Nossa, isso aí é bom, hein? Esse é bom. É uma pessoa, é um discípulo que se coloca à disposição. Mas Jesus não aceitou. Olha a resposta de Jesus: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O que Jesus conseguiu perceber naquele vocacionado? O que Jesus, ao responder isso,
percebeu na fala, quando ele disse: eu te seguirei aonde queres que fores. Para Jesus responder isso, ele está mostrando o quê? Não vem atrás de honraria, não vem atrás de poder. Você está querendo me seguir por causa do poder. Eu estou indo para Jerusalém e você quer ir lá governar e assumir. Não use a fé, a igreja, para poder se vangloriar e se prosperar em cima dela. Aí, o discípulo de Cristo tem que viver esse exemplo da pobreza. Quando ele coloca aqui, não tem aonde repousar a cabeça, no sinal de simplicidade, de humildade, de pobreza, de despojamento. Eu não tenho nada, o mestre não tem aonde repousar a cabeça. O mestre está aqui, está lá, então não posso viver apegado a nada. Quem está usando a igreja e a fé como em nome de Jesus Cristo para poder prosperar financeiramente, não é discípulo de Jesus. Duro, né? Terceiro, que na verdade nesse povoado encontrou. Aí Jesus chama, até agora, o candidato se colocou: eu vou te seguir. Agora, Jesus se dirige. Jesus disse a outra, agora é Jesus que chamou: segue-me. Este respondeu: deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Bonito, muito bonito isso. A Bíblia fala: honra pai e mãe. Honrar pai e mãe é realmente uma atitude nossa até o fim de nossas vidas, até o fim da vida deles também. Mas a resposta de Jesus: deixa que os mortos enterrem os mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Ele manda: vem, segue-me, deixe. Aqui no caso não é um desprezo para com a família, para com os nossos, mas em primeiro lugar, antes mesmo de nossas famílias, está Deus. A quem seguimos é a Ele, não a nossos familiares, nem pai nem mãe. Não quer dizer que vou abandoná-los, deixá-los, mas como a gente canta, buscai primeiro o reino de Deus. Em primeiro lugar está Deus. Portanto, o discípulo, o perfil vai traçando, né? Não pode viver a vingança em seu coração, não pode haver isso. Tem que viver na simplicidade, buscar esta pobreza de espírito e não buscar o status por si mesmo. E tem que ter um coração desprendido, no sentido dos laços. Deus não quer que abandonemos os nossos, mas, meus irmãos, em primeiro lugar está o coração de Deus, a vontade divina. E por fim, um terceiro candidato. Um outro disse: eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Mais uma vez aqui a família. Ele quer seguir Jesus, mas ele quer também que a família possa primeiro ser consultada e que ela ajude a decidir. Ele está indeciso se vai e se não vai. E a resposta de Jesus qual é? Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Olhar para trás, meus irmãos, podemos fazer várias interpretações. Quando me pus a colocar no caminho de Deus, discipulado, eu não posso ficar querendo comparar com o passado. Mas no passado a igreja era assim, a música era assim, que o padre anterior era melhor, que não sei o que era mais isso. Eu fico olhando para o passado, olhando para trás, e não consigo olhar para o hoje. Jesus questiona este que quer seguir, mas está agarrado ao seu passado, agarrado aos seus laços familiares, agarrado realmente a outra realidade. Não é possível. Para ser discípulo de Jesus Cristo, requer de nós sempre olhar para frente. O passado
nos ajuda, nos ilumina, mas agora requer de nós novas decisões, novos formatos, novos jeitos. Não adianta querer ficar repetindo, trazendo coisas. Algumas permanecem, outras serão inovadas. Assim, portanto, se traçou com esse evangelho de hoje quem Jesus quer como discípulo. Não pode haver em nosso coração vingança. Não podemos nos colocar como absolutos, passar como outro em cima de todo mundo. Tire de todo o nosso coração a guerra. Que aconteça realmente um desejo pela pobreza evangélica. Por fim, no caso, coloca também que coloquemos em primeiro lugar os nosso Deus e não nossos pais. E que de fato possamos seguir o hoje, o agora. Amanhã não existe, ontem também não. O que existe é o momento presente e que devemos seguir olhando Jesus. Exemplo de tudo isso, aí nós temos a figura e a pessoa de Nossa Senhora. Maria é aquela que realmente colocou-se toda a sua pobreza diante do Senhor, abandonou-se, deixou. Segundo conta a tradição, sua mãe Ana e Joaquim, Ana era estéril e ela foi então, por graça divina, conseguiu engravidar de Maria. E Maria fora colocada no templo, entregue ao templo, para poder então, foi dada a Deus, para que Deus pudesse então recebê-la. E Deus recebeu toda a sua pobreza, e ela se colocou como escrava. Eis aqui a escrava, a serva, faça-se em mim segundo a tua vontade. E desde que ela passou a seguir Deus, a sua vida se transformou. Desde a sua adolescência, aos 15 anos, mais ou menos, dizem que ela recebeu a mensagem do anjo para ser a mãe do Salvador. Como é que alguém com 15 anos pode assumir um compromisso tão sério como esse? Só mesmo o meio doido Deus para poder fazer isso. Colocar a salvação no mundo nas mãos de uma menina de 15 anos. Adolescentes têm salvação, pode nos salvar. A juventude, a adolescência pode nos salvar e deve nos salvar. E assim, meus irmãos, ela se coloca a serviço e traz para nós, sem querer status, né? Tanto é que no Evangelho pouco se fala de Maria. Ela viveu um escondimento total. Assim, realmente é um modelo de discipulado de Jesus Cristo. Finalizo perguntando: qual de quais desses perfis você tem aparecido mais, semelhado mais, ou você tem buscado ser verdadeiramente esse discípulo a qual o Senhor nos pede? Erramos, pecamos, temos nossos apegos, nossas dificuldades, mas nós não podemos perder a nossa meta de ser verdadeiro discípulo do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então ao Pai bendito professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Elevemos ao nosso Deus bendito